A paz de nosso Senhor Jesus Cristo e de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. Mais uma vez estamos aqui no canal Felisberto Moreira para gravarmos mais um vídeo para o canal, para edificar na fé todos os filhos de Deus, todos nossos irmãos em Cristo Jesus. Vale salientar que o nosso objetivo aqui não é defender placa, embora congregue dentro de uma placa de uma igreja, mais de 40 anos, mas o nosso objetivo aqui é a igreja invisível, a igreja como o corpo de Cristo. E este vídeo de hoje, irmão, é um vídeo que tem girado em torno deste assunto uma grande polêmica. Gênesis, capítulo 6, verso 2. Se é verdade que os filhos de Deus, em Gênesis, capítulo 6, verso 2, são anjos. Muitos defendem que os anjos de Deus tomaram o corpo humano e pecaram com mulheres, se contaminaram com mulheres. Será que isto é verdade? Este assunto foi nos sugerido pelo nosso caro irmão Domingos, lá da cidade do Cocalzinho, do estado do Goiás, que nos sugeriu para mim gravar um vídeo sobre esse assunto. Eu tinha uma dívida com ele. Primeiramente foi o assunto do véu, e ele sugeriu também este assunto. Se é verdade que os anjos de Deus pecaram com mulheres, então, passando no nosso canal, por gentileza, não se inscreva, de se inscrever no canal. Aí abaixo tem um sininho onde você clica e você já está inscrito no nosso canal. E aí você vai receber de primeira mão os nossos vídeos. E também não esqueça de fazer seus comentários, porque este canal aqui é um canal democrático. Você tem direito de pôr o seu pensamento. Nós não vamos discriminar os que pensam diferente de nós. Estamos aqui para crescer no conhecimento e na graça do Filho de Deus. Então, amados, vamos no assunto. Gênesis, capítulo 6, do verso 1 ao 2. E aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que a filha dos homens era formosa, e tomaram para si mulheres de todas que escolheram. Então aqui está o assunto. Então tem várias linhas de pensamento que abordam esse assunto e falam que esses filhos de Deus aqui eram anjos, eram anjos que desceram, tomaram a forma humana, e se casaram com mulheres, e que, segundo eles, nasceu gigantes. Irmão, esta abordagem está no livro de Enoque. O livro de Enoque fala que esses gigantes tinham
3.000 côvados de tamanho, no total de 1.300 metros de altura, né? E não temos como... e fala que foi Enoque que escreveu. Só, irmão, nós vamos ter um problema. Isso daí. Enoque era o 7º depois de Adão. E no tempo de Enoque não tinha escrita. Não tinha escrita. Então, o aspecto que era Enoque, um homem que andou com Deus, é impossível Deus ter revelado algo gigantesco nessa dimensão. Veja bem, uma pessoa com 1.300 metros de altura, como é que ele ia, irmão, ter relação sexual com uma mulher de 1,70 m, mas 2 metros de altura? É uma coisa muito congruente e está em desacordo com a realidade. Outra coisa, eles falam que esses anjos, esses filhos de Deus, o anjos, porque lá em Jó, quando Jó ia adorar a Deus, vinha Satanás e os filhos de Deus, que ali era anjo, tanto lá em 1 de Jó, do verso 7, como Jó, capítulo 38, verso 7, que fala dos anjos de Deus como filhos de Deus. Irmão, vale salientar que a Escritura, cada texto, nós temos que examinar os contextos. O texto que vem antes e o texto que vem depois. Chamamos de textos imediatos. Os que vêm antes e os textos geral de toda a Escritura Sagrada. Irmão, vale salientar que a Bíblia, para nós interpretar ela, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que optar primeiro pelo uma interpretação literal do texto. Quando o texto não dá uma literalidade, então aí que vamos para o simbólico. Por exemplo, é igual a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano surgiu de uma pergunta de um doutor da lei, o Senhor, se dando a ele, né, perguntando se ele guardava a lei. Ele falou que guardava. E o Senhor falou para ele. Então, falou para ele sobre o amor do próximo. E ele perguntou para você, quem é o meu próximo? Aí o Senhor Jesus construiu uma parábola em cima da parábola do bom samaritano. Tem muitos irmãos que pregam do culto, que coloca o bom samaritano como sendo Cristo, o que caiu como sendo o homem que caiu do pecado, a estalagem como se fosse a igreja. Então, irmão, colocar esta interpretação num texto como esse é violar o pensamento do escritor, entendeu? Ali fala unicamente do amor ao próximo. Não tem nada a ver com obra da redenção ali. Porque foi construído em cima de uma pergunta. Agora, a parábola da semente tem como você interpretar como um texto literal? Não tem, irmão. Porque o Senhor falou, o reino do céu será semelhante como o semeador que saiu para semear a semente.
Uma caiu ao pé do caminho, viu as aves do céu e comeu. Outra caiu em pedregais e não teve raiz profunda e morreu. Outra caiu em espinho, foi sufocado. Então, o aspecto ali é simbólico. Então, vejamos bem, como que nessa passagem nós vamos encontrar um anjo de Deus. Vejamos bem, vejamos aqui. O verso 3, veja o que diz. Viram os filhos de Deus que as filhas... Não, verso 3. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque também ele é carne, porém serão seus dias 120 anos. Vejam bem, o 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Veja, agora vamos ver o 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Vejamos 7. E disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave do céu, porque me arrependo de os haver feito. Vejam o 12. Olha aqui, ó. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Entendeu? Só falando do humano. Vejam agora o 17. Porque eis que trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne, em que há espírito, de vida dos que hão, porque eis que trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne, em que há espírito de vida debaixo do céu. Tudo que há na terra se expirará. Então, irmão, como que vamos colocar um anjo, os anjos, nessa passagem? Os termos aqui, desses versos que li, entendeu? Nesses contextos imediatos, aqui fala de homens, fala de humanos. Colocar anjos aqui nessa passagem, irmão, é um absurdo. É um absurdo. É colocar as nossas ideias, o que nós achamos. É forçar um texto a falar o que ele não está querendo dizer. Agora, entendemos bem, filhos de Deus não se refere só a anjos, se refere também àqueles que temem a Deus, que têm uma vida piedosa, são chamados de filhos de Deus. Não é como temos filhos, nós somos filhos por adoção. E tem os filhos natural. Aqueles que não são crentes, são filhos de Deus natural. Porque foi Deus que os criou. Né? E temos também o Filho de Deus, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, irmão, em nenhum lugar da Bíblia fala que os anjos foram feitos humanos. Não. Primeiramente, para gerar filhos, tem que ter órgão reprodutor. Na Bíblia, em lugar nenhum, os anjos são apresentados como tendo órgão de reprodução.
Vamos ver aqui Mateus capítulo 22. Vamos ver aqui, este assunto foi abordado por nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus 22. Vamos ler aqui. E vamos ver o que o Senhor Jesus falou aqui sobre os anjos. Aqui é um assunto que o Senhor estava falando aqui. Os fariseus falaram, pregando sobre a ressurreição, né? Se uma pessoa casar com uma mulher e morrer, depois seu irmão casar com ela, e foi até o sétimo. E na ressurreição, e aí morreu os 7, e morreu a mulher. E na ressurreição, quem seria o marido daquela mulher, né? Aí o Senhor fala aqui, ó, vamos ler aqui, do 24, dizendo: mestre, capítulo 22, 24, dizendo: mestre, Moisés disse, se morrer alguém não tendo filho, casará seu irmão com a mulher dele, e suscitará descendência seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. Primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou a sua mulher seu irmão. Da mesma sorte, segundo, terceiro, até o 7º. E por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo a Escritura, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição, nem se casarem, são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Então, aqui o Senhor Jesus deixa claro que os anjos na ressurreição, irmão, não existe homem e mulher. Quero dizer, não vai ter os homens que vai ter genitália de homem e a mulher vai ter genitália feminina. Não. Na ressurreição do justo, está falando que não tem sexo, porque é o sexo que diferencia o homem também da mulher. Na ressurreição serão todos como os anjos de Deus, mostrando que os anjos de Deus não têm órgão reprodutor. Mas vamos mais outro detalhe. Mas muitos usam o argumento de Judas, capítulo 1, verso 6. Vamos ler lá. Judas, epístola de Judas, capítulo 1, do verso 6. Vamos ver o que Judas está falando aqui. Verso 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou da escuridão em prisões eternas até o juízo daquele dia. Vamos ler o 7. Até o 11. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido, como aqueles indo após outra carne, fora posto, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno.
Contudo também este, semelhantemente adormecido, contamina a sua carne, rejeita a dominação e vitupera a dignidade. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreende. Eles, porém, dizem mal do que não sabe e naquilo que naturalmente conhece, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Irmão, Judas escreve esta carta para tratar do assunto não de anjos, mas dos falsos mestres, dos pseudo-epígrafos. É uma linguagem que é usada pelos teólogos pseudos, né? Gnósticos. Eram gnósticos que atacaram a igreja primitiva no primeiro século. Eles adoravam, né? Adoravam anjos, né? E eles tinham um conceito oposto, né, irmão, à fé cristã. Então, esses falsos mestres, eles introduziram na igreja e disseminaram heresias terríveis, né? E no capítulo 1, do verso 1, Judas exorta a igreja a batalhar pela fé que uma vez foi dada do santo. Porque se introduziram alguns que convertem a graça de Deus em dissolução e negam a Deus dominador. Querendo dizer, eles tinham os aspectos de crente, mas não estavam debaixo do senhorio de Cristo. Não estavam dentro da ótica de Cristo. Então, é apresentado eles como homens que se rebelaram contra Deus, se rebelaram contra a fé cristã. Então, o Judas vai enfatizar vários exemplos aqui de rebelião. E aí ele começa pelos anjos. Ele começa pelos anjos. Depois ele vai falar do povo do Egito, que Deus salvou, né? Condenou também os que não creram. Vai enfatizar Sodoma e Gomorra. Vai enfatizar Caim. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, pereceram na contradição de Coré e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Entendeu? Então, aqui propriamente, Judas, quando escreve essa carta, ele não quer falar, ele não tem em mente em falar dos anjos, representando os filhos de Deus lá em Gênesis, que era anjo. Ele não tem em mente aqui, o pano de fundo aqui é os falsos mestres. Por isso que ele fala que os anjos que não guardaram seu principado, Deus reservou a escuridão daquele dia. Então, os anjos, eles citam uma lista dos que se rebelaram contra Deus. Ele não tem em mente aqui capítulo 6 de Gênesis. Então, amados irmãos, é um absurdo
falar que esses filhos de Deus aqui em Gênesis são anjos. Por quê, irmão? Não tem como ter anjo nessa passagem. O texto é apenas literal. Os filhos de Deus em Gênesis, capítulo 6, é os filhos de Sete, né? Que nós vemos que da geração de Sete saiu Enos e fala assim, então se começaram a invocar o Senhor. Então os filhos de Deus em Gênesis capítulo 6, do verso 2, significa os filhos de Sete. E as filhas dos homens é da descendência de Caim. Ali o escritor Moisés está querendo enfatizar duas gerações, a de Sete e a de Caim. Um texto, nós temos que examinar o contexto. E no contexto imediato, é um contexto literal. Nós temos a literalidade do texto. Nós não temos nenhuma alegoria do capítulo 6 de Gênesis. Entendeu, irmão? E outra, colocar Enoque nessa história é um absurdo. Primeiramente, no tempo de Enoque não tinha escrita. Este é um absurdo. E Enoque não ia escrever um absurdo desse, irmão, para trazer polêmica na cabeça do povo. Então por isso que o livro de Enoque ele não é um livro inspirado por Deus. Não é um livro inspirado. Porque o que tem dentro dele confronta a inspiração da Sagrada Escritura. Então teve muitos livros no período da igreja que foi escrito, entendeu? Usando o nome dos autores bíblicos para o povo dar crédito. Mas o pano de fundo, como tem por exemplo o Apocalipse de Pedro, né? O Apocalipse de Pedro, o Evangelho de Tomé, tem uns 113 livros apócrifos que foram rejeitados pelo cânon bíblico. Então, irmão, é uma absurdo esta interpretação para este texto de Gênesis capítulo 6, verso 2, falando que é anjos, porque o contexto não fala de anjos. E para nós fazer uma afirmativa que é anjo, nós temos que ter prova dentro das Escrituras Sagradas. E não tem nenhuma prova. Então a pergunta que o irmão fez é o seguinte: os filhos de Deus em Gênesis 6:2 não é anjos, são a geração de Sete. A geração de Sete é o significado dos filhos de Deus. Irmãos, temos tido muito pedido para nós desenvolver um estudo bíblico, um ensino bíblico da Escritura, como tem muitos irmãos que não conhecem a Bíblia, irmão de 40 anos de caminho, de 50. Então mais para frente nós vamos disponibilizar, vamos fazer live de ensinos bíblicos da Sagrada Escritura, para todos os nossos irmãos ter acesso e entender as Escrituras Sagradas conforme a ótica da verdadeira interpretação bíblica, com uma coerência com a Escritura Sagrada, como nunca foi disponibilizado no meio da Irmandade. Então os irmãos, orem a Deus, que nós vamos disponibilizar o estudo bíblico
das Sagradas Escrituras, para todos entender, né? Entender as Escrituras Sagradas dentro da óptica e dos padrões da interpretação bíblica. Creio que ficou muito bem explicado. Esse vídeo que fiz. Fique com Deus, ósculo santo do vosso coração.